Já está gravando, então. Vamos começar. Hoje é dia 28 de setembro de 2020, né? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marcos Godoy, eu sou professor do curso de Licenciatura em Educação Física e do Ensino Médio do IFMT. É com grande alegria que teremos hoje o nosso 6º encontro do curso de extensão, Aprendizagem Colaborativa e Desenvolvimento Profissional de Professores de Educação Física. Este curso nasceu de uma demanda de um grupo de professores de Educação Física de Cuiabá e foi apoiado pelo curso de Licenciatura em Educação Física do IFMT. Agradecemos aos nossos palestrantes que aceitaram o nosso convite. Muito obrigado pela generosidade de vocês e por compartilharem suas experiências, práticas e saberes com a gente. O tema de hoje será Inclusão e Equidade nas aulas de Educação Física. Um aviso importante antes de começarmos. A presença vai ser registrada através de um formulário que vocês devem preencher nos últimos 15 minutos deste encontro. Eu convido agora o acadêmico Miguel, do primeiro semestre de Licenciatura em Educação Física do IFMT, para apresentar os palestrantes de hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Alif Cordeiro do Amaral Magalhães. E é com prazer que eu apresento a mini biografia de nossos palestrantes de hoje. Começando pelo Luiz Gustavo Bonato Rufino, é bacharel e licenciado em Educação Física e em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Rio Claro, especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade Gama Filho, mestre em Desenvolvimento Humano e Tecnologias e doutor em Ciências da Motricidade pela Unesp Rio Claro, com estágio de pesquisa na Universidade de Montreal, Canadá. Possui experiência profissional na docência em todos os níveis de ensino. Atualmente é professor de Educação Física nas redes públicas municipais de Paulínia e Campinas e no Centro Universitário de Jaguariúna. No ano de 2019 foi vencedor do Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Victor Civitan. Segundamente, Luiz Seabra Júnior é licenciado e bacharel em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Educação Física Escolar pela Universidade Gama Filho, especialista em Teoria do Treinamento Desportivo pela Unidade Estadual de Campinas, mestre e doutor em Educação Física Escolar pelo Instituto Pedagógico Brasil-Alemanha. Atualmente é professor da Faculdade Jaguariúna e professor do ensino médio no Colégio Técnico de Campinas e membro do Laboratório dos Estudos e Trabalhos Pedagógicos em Educação Física da Unesp Rio Claro. Isso. Só teve uma informação que o Miguel pulou ali, uma frase, mas daí eu repito agora para vocês. O professor Luiz Seabra Júnior, ele é mestre e doutor em Educação Física pela Unicamp também, tá bom? Então, agora a gente vai começar, vamos passar para a fase das falas dos palestrantes. A gente vai começar com o Luiz Gustavo Rufino. Então, cada palestrante vai ter aí até 25 minutos para fazer a sua exposição, e depois a gente abre para as perguntas e para os comentários. Eu peço que se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário que queiram fazer, né, já vão anotando no papel aí, não coloque no chat, porque depois fica difícil para acompanhar. E daí, no momento das perguntas, vocês, né, façam as anotações e depois vocês perguntam. Tá bom? Obrigado. Bom, obrigado, Marcos. Eu vou compartilhar a tela, até por conta da questão do tempo, para eu também não me perder, tá bom? Só que eu estou com um problema aqui nos meus computadores, e um computador o áudio está ruim, o outro não projeta slide, então eu estou em 2. Então vocês vão ver aqui que eu vou apresentar de um outro login meu, mas é só por uma questão de logística aqui mesmo, minha, né, desses problemas tecnológicos, vocês sabem bem. Mas acho que não vai ter problema. Eu tenho dado aula assim também no ensino superior e tem acontecido. Então, só um minutinho que eu vou abrir aqui a tela e a gente já começa. Só um segundo. Enquanto isso, eu gostaria... Vocês estão conseguindo ver a minha tela ou ainda não, gente? O slide? Sim. Tá. Sim. Então, beleza. Bom,
marcar aqui o tempo também para não me perder. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, né? Agradecer ao Marcos pela iniciativa, né? Por ter conversado e convidado, agradecer ao Seabra, né? Por estar compartilhando esse momento, a todo mundo que está ouvindo e que vai ouvir, né? O legal desses momentos é que fica o registro para posterioridade. Então, a gente vai conseguir acompanhar isso a longo prazo, digamos assim. Então, eu gostaria muito de agradecer. É uma honra o convite. Eu me lembro, né, eu estava me lembrando aqui, montando essa fala, que o ano passado, inclusive, eu fui num evento organizado pela Universidade Federal, né, do Mato Grosso, e um evento do Centro-Oeste, né, de Educação Física. Foi muito bacana. Nossa, foi um momento, assim, muito especial. Mal sabia eu que seria um dos últimos momentos que eu estaria viajando, assim, né, mas eu fico muito feliz desse praticamente, sei lá, acho que um ano depois, mais ou menos, um pouco menos de um ano, talvez, ter voltado, entre aspas, né, mas poder conversar com vocês, enfim, tá aqui. Eu confesso que é um desafio o convite do Marcos, porque eu não sou um estudioso, um especialista da parte de inclusão, como é o professor Seabra, por exemplo. Então, a minha fala aqui, né, o que eu organizei, é muito mais voltado pelas minhas experiências profissionais, pelo aquilo que eu sinto enquanto professor, obviamente que também tem um olhar de pesquisador aí no meio, é claro, e eu vou me apresentar um pouco mais com calma, mas só para deixar claro, né? Então, não sou um especialista de ser um estudioso dessas questões que são fundamentais, mas elas estão presentes, como estão presentes na vida de todos nós, né? E aí, enquanto professor, os desafios, até meio que os perrengues que eu venho tendo, até as questões que a gente tem feito, e eu tenho pensado, e tentado, e acertado, e errado, enfim, eu vou compartilhar um pouco com vocês, compartilhar também algumas dúvidas, algumas angústias enquanto professor, enquanto pesquisador, dentro dessa temática tão importante, talvez uma das mais importantes atualmente, que é a questão tanto da inclusão quanto da equidade nas aulas de educação física. Então, eu já fiz o agradecimento, né? Deixa eu só pegar aqui a minha caneta para ficar mais fácil. Beleza. Bom, eu vou me apresentar brevemente, né? Eu conheço o Marcos aí há alguns anos, né? Conheço algumas pessoas, né? E tal, mas eu vou me apresentar brevemente só para, enfim, ilustrar um pouco da onde que eu falo, né? Do ponto de partida. Mas eu tento, né? Na medida do possível, organizar e alinhar uma coisa que é super difícil, inclusive, que essas experiências profissionais vindas de ser professor, né? Eu sou um professor de escola. Já atuei como a apresentação, né, o Miguel falou, em vários níveis de ensino diferentes, tanto da infantil até ensino médio, trabalho com formação, dou aula em universidade, trabalho com formação continuada em cursos de pós-graduação, enfim, pego ali até, né, todos os níveis, né, da criancinha, agora com o bebê, né, então eu tenho quase que uma experiência em todos os níveis, digamos assim. Mas, então, enquanto professor, né, eu tenho essas experiências, hoje em dia atuo em 2 redes, Paulina e Campinas, então eu tenho um envolvimento muito grande com o contexto escolar, acumulo cargo, né, inclusive, então é bastante tempo envolvido com essa realidade da escola, mas, ao mesmo tempo, também fiz a pós-graduação, como vocês, né, foram apresentados, fiz mestrado, fiz doutorado, fui estudar lá no exterior, inclusive na mesma época do Marcos, então, tento, de alguma maneira, fazer essa ponte, que alguns autores falam que é super difícil, e eu concordo, de tentar entender um pouco o que acontece na prática pedagógica e tentar entender o que a universidade, o que os estudos, o que a academia tem feito. Não no sentido de aplicar para o que acontece na realidade da escola, isso a gente já há muito tempo tem rompido com essa ideia, e às vezes é até o contrário, para entender como que a gente produz conhecimento, produz saberes dentro da escola, dentro das quadras, dentro dos locais, e aí sim procurar um processo reflexivo dentro desses saberes que são construídos ali na prática, inclusive. Então, nessa mediação, né, algumas coisas aconteceram, uma delas foi mencionada, que foi a questão do prêmio, que é um prêmio muito bacana, muito legal, e o projeto, na verdade, uma parte da minha fala hoje vai ser relatar um pouquinho só do prêmio, não vou ter tempo de me estender, evidentemente, mas eu gostaria de explicar um pouquinho como foi esse projeto, né, e o fato dele ter sido premiado, talvez foi uma consequência, mas como que eu pensei em articular questões de inclusão e de equidade nas aulas de educação física na prática, né, e aí, no caso, tendo o corpo ali como o meu objeto de estudo e de intervenção, digamos assim.
Então, um pouquinho disso que eu vou falar, trazer as minhas experiências, né, falar de uma maneira até talvez bastante superficial do ponto de vista acadêmico, mas muito riqueza de experiências práticas minhas ali, né? Vocês vão ver as fotos, são fotos dos meus alunos, e enfim. E também me coloco à disposição depois para a gente conversar. Então, antes, né, eu preciso, só para me orientar também, e para orientar aqueles que, né, com quem eu falo, tentar conceituar um pouquinho esses dois termos que são chaves. Eu, de novo, né, eu não sou especialista nesses conceitos, então eu até vou aprender depois, inclusive com vocês, né, com o professor Seabra, mas para ter um ponto de partida da onde eu falo. Então, essa ideia de inclusão, que acho que ela é tão difícil de pensar na escola, ela parte de uma certa maneira dessa ideia de que inclusão não é só estar junto, não é só estar ali, não é só, como a gente brinca, de corpo presente. Eu tinha um professor até na faculdade que falava, inclusão, a tomada está na sala do mesmo jeito que vocês, ele falava, mas a tomada não participa da aula, brincando, né? Então, estar ali é uma coisa, agora estar incluído é outra. Então, a ideia de que a escola durante muito tempo viveu esse processo de exclusão. Depois tivemos, né, um movimento de segregação, que é essa separação do, entre aspas, diferente. Acho que hoje a escola, de alguma maneira, muitas realidades conseguem até uma certa perspectiva de integração desse diferente, entre aspas, estar integrado, mas que é muito difícil a gente conseguir realmente esse processo de inclusão, aonde o olhar para a diferença, ele é ressignificado, e aonde exista, de fato, o envolvimento, né, ou seja, a inclusão de todos, dentro daquilo que a gente imagina, no caso da escola, dentro da prática na escola. Mas, enfim, essa ideia de inclusão é uma ideia interessante, acho que ela é desafiante, ela é difícil, porém ela é necessária, ela é fundamental, tanto é que a inclusão é um princípio da escola. E também é outro conceito-chave da fala, né, que é a questão da equidade, que é um conceito relativo, eu estava até estudando um pouco, ele é relativamente novo, porque, enfim, durante muito tempo os estudos sobre valores falavam de igualdade. E a ideia de equidade é uma ideia potencialmente importante, de se pensar de que aos diferentes daremos diferentes condições, para que todos possam, de alguma maneira, se desenvolver, enfim, ter alguns direitos, né? Então, no caso da equidade, como essa arvorinha aqui de baixo, tem mais fruta numa determinada região da árvore. E a árvore está inclinada para um dos lados. Consequentemente, dependendo da pessoa, né, no caso, por exemplo, da desigualdade, que é o primeiro cenário aqui, seria muito difícil dessa pessoa que está mais distante da árvore conseguir algum fruto. Só que a igualdade não ajuda, porque a igualdade dá a escada do mesmo nível, e aí também não ajuda muito. Então, a equidade é esse olhar de eu vou colocar escadas diferentes porque existe, né, uma constatação de uma desigualdade. Né? Então, eu parto de uma constatação de uma desigualdade para que, se um dia a gente consiga chegar nesse última imagem, que é a imagem da justiça, aonde eu consiga eliminar ou, enfim, ressignificar as desigualdades. Mas eu estava pensando na minha prática, eu estava pensando num exemplo do ano passado. Eu tinha um aluno no primeiro ano, ele tem autismo bem severo, o quadro dele de autismo, e eu precisava, durante muitos meses, eu tinha que dar a mão para ele para descer até a quadra, ele tinha medo, e a escada é horrível, a escada dessa minha escola. Os outros alunos, eles não... Só para a gente entender como que a equidade é difícil na prática. Os outros alunos, eles não entendiam de que só esse aluno, inclusive tem foto desse aluno aqui nos meus slides, tinha direito de pegar a mão do professor, porque, aliás, pegar na mão do professor de educação física é quase que, né, um momento deles ali de um contentamento muito grande. Eles competem por isso, os pequenininhos. E eu pegava na mão de um aluno que tinha mais necessidade, porque ele precisava sentir confiança em mim, senão ele não descia a escada. E pegando na mão, ele descia. Depois a gente fez várias coisas, e enfim, os colegas davam a mão para ele no final do ano, mas no começo era eu, e os outros não entendiam, achavam que era uma injustiça eu só dar a mão para esse aluno. Só para entender como isso, nesse exemplo bem banal aqui, bem simples que eu estou dando,
que pensar a equidade é pensar uma coisa que é complicada, porque muitas vezes as outras pessoas se sentem injustiçadas, eles não entendem a questão da diferença, onde essa diferença está, mas, e também é difícil a gente julgar enquanto educador, enquanto professor, e também enquanto pai, enquanto mãe, enfim, é difícil a gente entender em que momento que eu vou ter que ter tratamentos diferentes em prol da justiça, né? Então, esse é um olhar que o professor, e eu deixo aqui isso como uma necessidade, embora eu sei, reconheço esse desafio, porque eu passo ele na prática, né, na pele, que é difícil você mensurar onde você vai ter que lidar mais com as diferenças, então exigir mais de você essa equidade em alguns pontos, e isso vai comprometer uma determinada realidade de alguns alunos, e assim sucessivamente. São questões complicadas que a gente pode pensar um pouco mais. Pensando na escola enquanto uma instituição social, historicamente, a gente vê que os processos de inclusão, eles ficaram muito distantes, né? A escola, historicamente, um olhar histórico para a escola, ele mostra para a gente que a escola, ela esteve, durante muito tempo, atendendo uma parcela pequena da população e que era majoritariamente formada por pessoas de elite, né? Ou filhos das pessoas de elite, da burguesia, por exemplo, e tal. Então, essa ideia de uma escola que era para poucos, e aí a gente ouve muito, mas na minha época não existia isso, na minha época... Sim, só que também na sua época pode ser que, dependendo da sua época, sei lá, 40%, 50% da população brasileira não estivesse na escola. Então, essa ideia de uma escola que pudesse abarcar todos, ela é historicamente, relativamente recente. E com esse processo, traz para a gente desafios, né? Porque a gente, muitas vezes, ainda não entende o conceito de inclusão e de diferença, o que é ser diferente, né? Como a escola trata essas diferenças, né? Porque senão a gente vê aqueles slides clássicos que a gente vê sobre escola, de que a gente tenta uniformizar todo mundo como se fosse igualzinho, sentado do mesmo jeito, com o mesmo uniforme, inclusive, com a fila, com o mesmo modo de ser, com o mesmo modo de falar. A gente tenta muitas vezes uniformizar, né? Deixar conhecer homogeneidade, e numa sociedade que é heterogênea. Então, a escola, enquanto ela não entendeu que ela lidava com as diferenças, ela foi realmente elitizada, ela foi realmente feita para poucos. Só que isso é uma mudança de paradigma, como a gente pode ver aqui nesse slide que eu trago, né? Pensar a escola que era para alguns, que é essa escola historicamente que eu trouxe, né? Um espaço social voltado para uma parcela da população, é pensar uma determinada modus operandi, né? Uma determinada forma de ser, forma de entender. Pensar numa escola que é para todos, e eu acho que isso no século XX, talvez tenha sido, se não o principal, mas com certeza uma das principais transformações, e isso cabe aqui fazer uma ressalva, não foi objeto de ninguém, de nenhuma pessoa bondosa que um belo dia acordou e fez uma lei, não. Foi objeto de luta, de muita luta das pessoas com deficiência, por exemplo, né? Mas de entender que a escola era para todos. E todos, quando a gente fala todos, é bonito falar, né? A escola é para todos, mas todos é todos. Mas e aquele aluno que tem aquela deficiência? Ele é todos? Então é todos. Mas é aquela outra aluna que faz não sei o que? Todos. Mas é aquela pessoa que tem dificuldade, mas aquele tem hiperatividade, mas esse... É todos. Então, essa ideia de todos, ela é uma ideia que ela é difícil da gente incorporar, da gente entender enquanto professor, até, enquanto escola mesmo, a escola enquanto instituição social, porque ela se baseia em outros princípios, né? O princípio da distinção, da diferenciação que havia antigamente, passa a ser um princípio de inclusão, de equidade, a gente está falando aqui de justiça, de que todos tenham a possibilidade de frequentar, de ter acesso, de compreender como é esse espaço social que é a escola. Então, essa é uma mudança importante, é uma mudança que ela aconteceu do ponto de vista legal, ela tem acontecido, acho que não é algo pronto e acabado, mas que ela é algo cheio de dificuldades, obviamente, cheio de desafios para nós. Então, existem desafios aí no meio, que é o desafio, por exemplo, da questão de como lidar com as pessoas com deficiência nas nossas aulas, por exemplo. Esse seria um desafio. Pensando nesse paradigma, nessa mudança, e tentando entender que a inclusão ela é um princípio, ela é algo que fundamenta, ela está na estrutura do que eu vou pensar. Tudo que eu tenho que pensar na escola, nas minhas aulas, no meu currículo, na estrutura da escola como um todo, no currículo da minha rede, nas leis, nas bases nacionais, enfim, tudo. A inclusão ela entra como um princípio, ela entra como algo que se
se não estiver com a inclusão no meio, provavelmente vou estar caminhando para um outro lado errado. Então, a inclusão passa a ser um princípio importante da gente pensar, da gente estruturar a nossa prática, estruturar tudo que a gente faz. Eu trato essa inclusão como um conceito ampliado de inclusão, que é o exemplo que eu vou dar agora do meu projeto, do projeto do prêmio, e que não se restringe exclusivamente à questão das pessoas com deficiência, apesar de também abarcá-las, né? E esse conceito, então, eu vou trazer aqui a ideia do projeto só, e eu vou falar bem rapidamente, até por conta do tempo, mas só para ter uma ideia, né, uma ilustração de uma possibilidade de como desenvolver um olhar inclusivo para uma temática específica aí da educação e da educação física. Nesse caso, esse projeto, né, que foi desenvolvido em Paulínia, em 2018, o projeto chama-se Ressignificando as Visões sobre o Corpo. E eu vou, né, só contextualizar aqui como que eu cheguei nessa ideia, né, desse projeto e como que a questão da inclusão foi feita a partir disso. Primeiramente, né, eu fiz um mapeamento com os alunos, uma coisa que costumo fazer, porque eu tinha lá um bloco, quem já deu aula e tem os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, como base, já leu os PCNs, com certeza já ouviu falar dos blocos de conteúdo, né, e tem um bloco ali de conhecimento que é chamado de Conhecimento sobre o Corpo. Dentro desse conhecimento sobre o corpo, os alunos fazem muitas atividades. Por exemplo, uma das mais clássicas, cabeça, ombro, joelho e pé, discussão sobre as partes do corpo, lateralidade. Tem várias coisas que os professores costumam trabalhar com isso. Mas eu perguntei para esses alunos, além de fazer essas atividades ali, eu perguntei para os alunos, mas e aí, né? Eu queria entender o que eles compreendiam do corpo deles, né? E eu perguntei o que é o corpo, para que serve o corpo, se eles gostavam ou não do corpo deles. Enfim, comecei a ter um olhar mais para essa questão do corpo. Quando eu fiz isso, eu tive as respostas desses alunos. Foram, no caso... Ô, Gustavo, desculpa, alguém interferiu colocando uma apresentação e a sua apresentação saiu. Então, Ellen. Espera só um minuto. A Ellen colocou uma apresentação. Você consegue colocar de novo, Gustavo? Consigo, claro. Deixa eu só... Espera só um minutinho. Às vezes acontece isso. Deixa eu compartilhar aqui de novo a tela. Acho que já compartilhou, né? Já compartilhou. Então tá bom. Então eu fiz essa pergunta e tive as respostas desses alunos. E aí o que me surpreendeu dessa história toda é que não vai dar para vocês lerem aqui, eu só trouxe 2, são 75, né, respostas, mas só para ilustrar aqui brevemente. Alguns alunos colocaram, por exemplo, esse aqui, ó, não vai dar para ver direito, mas um menorzinho aqui de baixo, um aluno colocou assim, eu não gosto do meu corpo porque eu sou negro e não tenho pais, né, não tenho pai e mãe. Só um exemplo. Outro, só um minutinho, acho que saiu da tela aqui de novo. Aqui. Eu sou negro e não tenho pais. E essa outra menina, no caso, ela colocou que ela gosta do corpo dela porque ela é loira, magra, perfeita, e ela não mudaria nada nela, porque se Deus fez assim, é para ela ser assim. Só 2 exemplos de uma pessoa que tem uma visão positiva com relação ao próprio corpo e a outra negativa. E foram assim as respostas, mais ou menos 50% positivo e 50% negativo. Nas 2 respostas, a gente vê uma questão muito grave que envolve uma visão depreciativa, especialmente com relação à raça, né, ao racismo. Por exemplo, não gosto de mim por ser negro. Ou a pessoa, eu gosto porque eu sou loira. Quer dizer que se fosse morena não gostaria? Porque sou magra. Quer dizer que se eu fosse gorda, eu não gostaria de mim? Porque tenho olho claro, eram algumas das respostas. E você percebia vários padrões ali, mesmo em quem gostava. Né? Eu gostava de mim, eu gosto de mim porque eu tenho olho claro. Então, você percebia esses padrões. Isso podia passar indiferente, porque eu tinha outros currículos, eu tinha outros conteúdos para dar, eu tinha outras coisas para dar, mas me pegou muito forte. Então, aí que está uma questão que eu acho que é bastante importante quando a gente pensa nessa questão da inclusão e da equidade, que é a sensibilidade do professor de perceber que, num contexto como esse, falar no caso meu, tá? Isso aqui é uma questão muito, muito específica do meu contexto. Cabeça, ombro, joelho e pé, já não adiantava mais. Tudo bem ele saber que a cabeça fica na cabeça. E tem algo maior, tem algo mais grave que isso. Que é, por exemplo, ele não gostar dele por causa da cor dele.
Porque por causa da identidade, de ser ele quem ele é, né? De ser quem ele é. Então, isso era muito grave. E aí que começou um processo que também é um processo de inclusão, de olhar para essas diferenças e tentar, na medida do possível, com vários recursos e várias dificuldades ali no meio, tentar entender que essas diferenças precisam ser ressignificadas. Eu não sei se a forma com que eu trabalhei foi a melhor ou a pior, eu não sei. Mas eu sei que era importante tematizar isso. Apesar disso, ser uma parte específica só do currículo que eu tinha que trabalhar. Então, eu dividi alguns eixos de trabalho, como dá para ver aqui, e, por exemplo, o primeiro eixo, eu, meu corpo, minha história, eles tentaram se entender mais, né, o próprio corpo deles, depois o outro, seu corpo, na relação, várias atividades, várias aulas na relação deles com o próprio corpo, e depois o corpo e suas potencialidades e limitações, e aqui sim a gente vivenciou, inclusive, algumas situações de deficiência. Tentamos compreender como as pessoas com deficiência na escola e nas salas de aula daquelas turmas, no caso foram terceiros anos do ensino fundamental, dos anos iniciais, vivenciavam, por exemplo, quando eles chegavam até a quadra com cadeira de rodas, por exemplo, e a gente vivenciou isso na pele, vivenciou a dificuldade, por exemplo, de visão, a gente fez algumas vivências que tematizaram ali essa questão para entender esse corpo que é diferente, esse corpo que é único, esse corpo que é específico, esse corpo que tem as suas potencialidades, mas também tem as suas limitações. Tudo isso ali amarrando diferentes questões das dimensões dos conteúdos. Eu não vou me aprofundar, nem daria tempo de eu me aprofundar aqui no projeto em si, em cada aula, como é que foi e tal. Eu deixo para vocês, né, tem até um link aqui, que depois quem tiver curiosidade, é um vídeo breve de explicação desse projeto, né, e também não vou passar aqui o vídeo por uma questão de tempo, e até porque ficar travando também, mas deixo aqui como uma contribuição para se pensar essa questão. De novo, com uma questão muito específica, muito pontual, de uma realidade muito, muito concreta, mas o olhar para a inclusão se fez presente e poderia não ter sido feito presente, poderia ter passado despercebido. Não por maldade minha, nem por irresponsabilidade, mas porque passa, né? Algumas coisas passam. E acho que outras na minha história na docência passaram, porque às vezes esses detalhes passam. Só que esses detalhes às vezes fazem toda a diferença na prática pedagógica, né? Então, só para concluir, eu gostaria de deixar, acho que se não me engano, são cinco coisinhas que eu gostaria de apontar, aonde anda a exclusão nas aulas de educação física. Eu falei de maneira mais geral do corpo, falei tal, mas eu gostaria de dar alguns exemplos práticos. Eu não sei aqui vocês, né, se todos dão aula em escola, se têm experiência na docência, mas talvez se identifiquem com algumas dessas coisas que eu acho que a gente tem que repensar. A literatura mostra que a gente tem que repensar, mas que às vezes a gente, por, enfim, naturalizar alguns comportamentos, a gente às vezes passa despercebido. Então, são só 5, há outros, tá? Poderia mostrar aqui 200, mas eu escolhi 5. O primeiro deles é o processo de escolha dos times durante as aulas. Até tem um vídeo muito clássico que a gente usa em universidade, e na minha formação, um professor usou esse vídeo, dos Anos Incríveis, que mostra um processo de escolha de times. Esse processo clássico de escolha de times, ele é, na minha opinião, e na opinião de pessoas que estudam, um clássico exemplo de processo de exclusão. Por quê? Só quem foi o último a ser escolhido alguma vez na vida sabe do que eu estou falando. E eu já fui o último uma vez na vida, ou até mais de uma, acho. Mas quem já foi sabe do que eu estou falando. E o professor que naturaliza isso e não percebe que, às vezes, toda aula é o mesmo, ou são os mesmos, ou as mesmas, que são sempre os últimos a serem escolhidos, e acha que isso é normal, é uma coisa que a gente tem que ter essa sensibilidade de se pensar, porque é um processo de exclusão. É um processo de falar assim, eu estou te excluindo pela sua falta de habilidade, por exemplo, nesse jogo. Normalmente nos jogos coletivos, ou em algumas brincadeiras que são coletivas e tal, isso é muito presente. Então, se a gente não repensa uma questão tão simples como a escolha dos times, e não mais escolher, pegar os 2 melhores, tira para o ímpar, quero você, e aí você vai ficando no meio, você fala, nossa, meu Deus. Aí você acha que aquela pessoa é seu amigo, ela vai te chamar. Aí ele não te chama, que ele chama o outro, você se sente traído, você fala, nossa, meu amigo não me escolheu, então eu sou ruim mesmo. E aí vai um processo que pode causar traumas muito sérios, que é um processo de exclusão, que o professor ali, se não está excluindo, está no mínimo sendo conivente com essa lógica, que é uma lógica de exclusão. Eu poderia falar mais sobre isso, é uma coisa que me dói bastante. Há alguns anos eu já rompi com esse olhar,
Já fiz também, evidentemente, mas já rompi com isso há um bom tempo, mas eu vejo que isso ainda é presente. Mas eu vou falar do segundo, né? Que a gente, às vezes, não saber como lidar exatamente com os alunos com obesidade ou outras comorbidades nas nossas aulas. E aí, às vezes, de novo, o professor, às vezes, ele não é que ele faz uma exclusão chamando, seu gordinho. Pode ser que sim, acontece isso também. Mas pode ser que o fato de alguém estar fazendo uma brincadeira e o professor se colocar numa situação de ou não viu, ou fingiu que não viu, ou está desligado e tal, já é um processo de exclusão. Ou o fato de, não, o gordinho vai no gol, vai pegar no gol sempre, porque é assim, também é um processo de exclusão. Então, entender que os corpos são diferentes, que as pessoas são diferentes, que nós vivemos uma epidemia de obesidade, inclusive, e que isso é importante a gente repensar na escola, porque isso é um processo de exclusão dessa pessoa, ela pode se sentir, inclusive pode ser o mesmo do que foi o último a ser escolhido no exemplo anterior, tá? E aí pode isso contribuir, por exemplo, para que ele odeie as aulas de educação física, odeie as práticas corporais de maneira geral, por exemplo. Então é algo que a gente acaba sendo excludente, e aqui não é uma questão, por exemplo, de deficiência, tá? Mas às vezes, uma questão mesmo de um aluno com alguma comorbidade, com alguma coisa que a gente acaba passando ali sem querer. O racismo, eu acho que a gente está num momento onde o racismo foi muito questionado, né? E a gente está trabalhando aí em atividades virtuais, usou isso de tematização, muitos professores fizeram atividades como isso, porque a gente vive, na verdade, a gente viveu esse ano o processo de racismo, não, a gente vive, né? Desde sempre, e isso está presente na sociedade, mas tem ficado mais escancarado algumas coisas e tal. E eu mesmo, eu trouxe até o exemplo aqui da capoeira, porque eu já dei aulas de capoeira e com músicas que tem a pegada afro ali, da batida, por exemplo, do berimbau, e alunos falando que não iam fazer, porque isso era coisa do demônio e não sei o quê. E entender o porquê que eles têm esse comportamento é uma questão importante da gente enquanto professor, né? Então, fora essa questão, por exemplo, meu projeto inteiro foi desenvolvido em cima disso, né? Eu não gosto do meu corpo porque eu sou negro. Mas ou porque eu tenho cabelo enrolado. Meu cabelo é ruim, professor. O que é esse cabelo ruim? Né? O que é ruim? Por que o enrolado é ruim? Então, essa ideia que ela tem essa questão da raça muito forte, ela também é algo que a gente, às vezes, acaba sendo conivente, às vezes acaba participando, ou às vezes acaba até sendo racista de uma maneira mais efetiva enquanto professor. O quarto e penúltimo, acho que talvez uma das principais, né? A questão da exclusão de gênero, né? Da desigualdade de gênero. E isso acaba sendo um processo de exclusão, sobretudo de mulheres, né, de meninas, que acabam ficando à margem. Tem vários estudos sobre isso, né, ficam à margem ali, a quadra é um espaço meio disputado ali na escola, às vezes é um espaço pequeno, só tem esse espaço, né, então para sair é o banho de sol, né, o cara fica na sala de aula o tempo todo, então o banho de sol é a quadra. E aí chega lá na quadra, os meninos se apoderam, a menina fica, sei lá, pulando corda, fica fazendo atividades à margem, né? Na margem nesse sentido, de estar ali. Então, é um processo de exclusão. O próprio processo de divisão de times, meninas e meninos separar, a fila, pessoal, eu tento romper com essa questão de fila há muito tempo também, mas ela é difícil. Fila de meninos e fila de meninas. Por quê? Porque usar sempre como marcador de separação a questão do gênero. Por quê? Né? Então, a gente tem que repensar essas questões, porque isso acaba sendo questões de exclusão. Então, é um outro olhar de inclusão. Percebam que por isso que eu disse que inclusão no sentido mais amplo. E por último, né, aqui também já levantando a bola para o professor Seabra, a ideia de pensar a inclusão das pessoas com deficiência e nas suas múltiplas dimensões de deficiências, né, que são várias possibilidades, e que a gente ainda precisa avançar. Eu até tive uma discussão um tempo atrás, uma conversa, né, com um grupo de professores das redes que eu trabalho, né, e uma professora criticou muito as aulas de educação física e falou, poxa, mas às vezes eu vejo que os alunos o aluno com deficiência vai nas aulas e não participam efetivamente daquilo que você propõe. É um processo de escuta que também, e aqui foi a minha provocação, né, e isso gerou uma discussão. Muitas vezes eu chego na sala de aula, só que a sala de aula ela é escondida, né? O professor fecha a porta, tá mais escondido. A quadra, às vezes, ela é aberta, lá, enfim. Mas, por exemplo, os alunos... Eu vou dar um exemplo bem banal aqui, tá? O professor está ensinando a professora a silabação BA, ba, bala, BA, ba, blá, enfim, está ensinando isso.
E o aluno com alguma deficiência está fazendo, até deixei aqui essa mão por causa disso, está fazendo o desenho da mão dele. Perceba, é uma atividade totalmente descontextualizada daquilo que se propõe trabalhar. Da mesma forma na educação física, se eu pretendo naquela aula trabalhar atividades rítmicas e o aluno com deficiência está, sei lá, desenhando alguma coisa nada a ver com a aula, provavelmente está muito descontextualizado. Eu acho que a gente entende, por isso que a gente, às vezes, talvez tenha dificuldade, a gente faz a integração, mas não faz a inclusão, porque incluir nas atividades, incluir nas propostas, nas dinâmicas, obviamente, realizando as adaptações necessárias, ainda é um desafio, ainda é um processo que eu vejo como um desafio, não nas aulas de educação física, mas na educação de maneira geral. Então, só para concluir, eu trouxe essa visão de inclusão numa perspectiva mais ampla, só para ilustrar, e aqui foi só a ilustração, né, algumas possibilidades de inclusão que vai além da pessoa com deficiência, mas também não anega a necessidade dela estar na escola também, estar incluída dessa maneira. Acho que a gente tem muitos desafios, acho que é difícil, como professor eu sinto essa dificuldade na pele, mas é um caminho sem volta. Se a gente não fizer isso, e aqui são algumas imagens de alguns alunos que eu tenho, ou que já passaram por mim, porque a gente não é dono de nenhum aluno, evidentemente, né? Mas, enfim, que já passaram, e que, na medida do possível, a gente precisa tentar, buscar, lutar por incluí-los, com adaptações, com alterações, com transformações. Tem dia que você fica maluco de pensar nas possibilidades, tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que você sai falando, nossa, deu certo, enfim. Mas essa é a necessidade, esse é um caminho sem volta, esse é um princípio que, se nós não tivermos isso, a gente vai voltar à escola de 200 anos atrás, que é a escola da exclusão. Gostaria de, mais uma vez, de agradecer, e deixo aqui os meus contatos, e-mail, também redes sociais, e fico à disposição aí de vocês para a gente conversar um pouquinho mais depois também. Muito obrigado, Marcos, obrigado, pessoal. Excelente, Luiz Gustavo, muito obrigado. E agora o professor Luiz Seabra. Deixa eu só acionar o meu relógio aqui para a gente não se perder, que às vezes a gente se empolga, né? Bom, eu também começo aqui agradecendo o convite, né, do professor Marcos, agradecer a indicação do professor Luiz Gustavo, né, com quem eu tive o prazer de conviver lá no LETPEF, né, em Rio Claro, no nosso grupo de estudos, e por acompanhar também o trabalho dele, mesmo que à distância, mas acompanhando tudo que ele fez e produziu enquanto acadêmico e professor do chão de quadra, né, como a gente costuma dizer. Eu optei, até mesmo por algumas questões, de não compartilhar a tela no momento, e a gente conversando, batendo papo, e aí mais no final, então, aí sim eu vou compartilhar alguns slides, né, poucos na verdade, mas é por conta da ilustração mesmo daquilo que a gente está querendo discutir. Bom, então, mais uma vez, prazer estar aqui, né, principalmente por aquilo que representa o tema e os agradecimentos como foram feitos. Bom, não sou mais professor de universidade, né, não tenho mais vínculo universitário, hoje eu sou diretor de ensino de um colégio técnico, mas continuo dando aulas, né? Faz parte da minha carga horária, então eu tenho ainda aulas no ensino médio. Eu já passei também por diferentes níveis de ensino, eu diria que todos eles. Já passei pelo esporte de competição, então, dentro desses meus 40 anos de quadra, né, eu tenho 60 anos atualmente, tenho 40 de quadra, escola, que foi o ambiente no qual eu me apaixonei e acho que foi a área que eu mais me especializei ao longo desse tempo, né? Então, algumas questões que me incomodavam durante esse tempo era
por que que muitos alunos não participavam das minhas aulas, não queriam participar das minhas aulas? Porque a gente cresce, né, principalmente assim, na minha formação, né, pegando aqui um gancho do Luiz Gustavo, no meu tempo, então, no meu tempo, a gente sempre ouviu que os alunos adoravam a aula de educação física. Era a aula que eles mais gostavam, era a aula de educação física. E isso, muitas vezes, não era verdade, né? A gente olhava e via que a educação física era um sofrimento para muitos alunos. Um sofrimento pela questão do corpo, um sofrimento pela questão das habilidades, né? Pela falta de experiência, e um sofrimento, muitas vezes, pela própria questão de gênero, de identificação com atividades práticas que se caracterizavam mais para o gênero masculino do que pelo gênero feminino. Então, tinha uma certa vergonha de participação, enfim, era um desconforto para esses alunos, né? Então, isso, ao longo do tempo, quando eu fui para o ambiente escolar, era algo que me incomodava. Como eu tinha vindo do ambiente esportivo para o ambiente escolar, obviamente que a minha prática também priorizava os alunos mais, digamos, aqueles que tinham mais habilidades. É um prazer até você trabalhar com esses alunos. Parece que a aula rende, a aula flui, tudo que você propõe dá certo, né? Mas tinha algo de errado, como eu disse, quando eu percebia que muitos dos meus alunos não queriam participar. E isso, então, passou a ser um incômodo. E aí você vai estudar, eu fui fazer cursos de especialização na educação física escolar, e depois fui levado para o mestrado para procurar entender essas questões, né? O que a gente tem, de maneira geral, na escola, né, que é esse debate sobre inclusão, sobre equidade, sobre gênero, sobre diversidade, ele está cada vez mais presente na sociedade, principalmente na educação. Então, falar de inclusão, de uma maneira geral, é sempre um desafio, é sempre uma provocação. E por quê? Porque embaixo desse guarda-chuva da inclusão, nós temos uma diversidade de situações. Então, a gente pode falar de inclusão social, inclusão digital, inclusão educacional, inclusão étnico-racial, inclusão religiosa, inclusão de gênero, inclusão da pessoa com deficiência. Então, o campo é muito amplo. E a lei está aí, e a gente costuma dizer que existe inclusão de direito, mas muitas vezes não existe inclusão de fato. Assim, ela não acontece muitas vezes na prática. E muitas vezes não acontece por falta de estrutura da escola, ela pode não acontecer por falta de um entendimento mais claro por parte do professor, né? Enfim, são também uma série de nuances que muitas vezes não facilitam esse processo como um todo. Então, é um desafio falar de inclusão. É um desafio porque depende da representação que nós temos sobre o tema. Então, cada um de nós, né, foi criado em tempos diferentes, frequentou escolas de maneira diferentes, né, e teve experiências diferentes quando a gente fala de inclusão, né? Então, não há um consenso geral ou uma regra geral para a gente falar de inclusão, para a gente discutir sobre inclusão, né? Então, o que a gente tem? Nós temos uma representação de inclusão que é feita e divulgada pela mídia, de forma geral. O que é inclusão? De que nós estamos falando? Temos uma outra representação de inclusão a partir das nossas próprias experiências pessoais. Como a gente viveu a escola, como nós vivemos a nossa época de educação física, né? Se eu fui o último a ser escolhido ou não, ou se eu era sempre o cara que tirava o par ou ímpar. Então, na construção da minha identidade enquanto pessoa, tudo isso que a gente viveu sobre inclusão, sobre gênero, sobre as questões étnico-raciais, nós vamos levando isso e construindo a nossa representação sobre esses temas, né? E nós temos a representação a partir do conhecimento.
Que conhecimento que nós estamos falando? Daquilo que, ou no ambiente escolar, ou no ambiente acadêmico, que é o que a gente está discutindo aqui, né, das teorias, da legislação, é que nós adquirimos, então, ou vamos confrontar, né, aquilo que a gente tinha enquanto um praticante, digamos assim, alguém que faz a aula de educação física, ou que fez a aula de educação física, e alguém agora que vai dar a aula de educação física, que vai receber alunos, né, que vai receber pessoas na sua aula. Existe um estudo, eu não vou me lembrar, o nome me fugiu agora, né, que ele detectou que existe uma tendência do professor de educação física, embora tenha discutido muitas teorias, de muitas vezes repetir aquilo que ele passou, as experiências que ele viveu. Então, há uma tendência. Então, também há uma necessidade dessa discussão ser muito bem feita, principalmente academicamente, né, assim, com os exemplos, como o professor Luiz Gustavo trouxe, né, as pessoas que estão dando aula na quadra, daquilo que é possível, daquilo que é viável, e principalmente entender que inclusão, né, é um processo, que equidade é um processo, que entender diversidade é um processo, que entender questões de gênero ou étnico-raciais é um processo, não tem fim, porque nós temos a construção de um outro mundo, digamos assim, durante muito tempo. Então, se nós pegarmos a história da educação, nós temos aí minimamente, uns 70, 80 anos de algo, né, ou de uma forma de educação que criou e que formou muitos de nós que estamos aqui agora, né? E mesmo assim, não dá conta de resolver todos os problemas. Então, é um desafio muito grande, né? Bom, mas aí, o que a escola tem a ver com isso? O que a educação física tem a ver com isso? Eu diria que tudo. Então, quando a escola não reconhece a diversidade, ela não reconhece as desigualdades, ela não reconhece as diferenças, a discriminação e a não inclusão, eu não estou falando nem de exclusão, a não inclusão vai ganhando espaço. O que ganha espaço também o preconceito, né? Essa polarização que hoje a gente vive, né? Que se expandiu para todos os campos, né? E eu diria que a educação física, ou na educação física, isso se configura da mesma maneira. Então, se a educação física não reconhecer a diversidade, ela não reconhecer essas desigualdades e essas diferenças, né, a discriminação e a inclusão, ou melhor, a não inclusão nas aulas de educação física, elas não ganham espaço. A inclusão não ganha espaço, né? E há uma necessidade de uma discussão e de uma mudança de postura muito grande. Como o nosso tema aqui é inclusão e equidade na aula de educação física, eu vou entender que nós estamos falando do corpo e que nós estamos falando do aspecto motor e, obviamente, do cognitivo, das emoções, das representações que estarão presentes nas aulas de educação física. E aí eu começo aqui, né, essa nossa conversa com uma pergunta que vocês não precisam, obviamente, responder, mas para pensar. Quando nós nos deparamos na nossa aula de educação física com uma pessoa diferente, eu não estou me referindo a deficiência, a gênero, a nada disso, mas com uma pessoa diferente, qual é a representação que a gente tem? Qual a nossa atitude frente a essa diferença? Qual é o nosso entendimento sobre essas diferenças, né? E aí é uma questão para pensar.
Em termos, quando a gente fala assim, para conceituar ou para entender o que a gente está falando, né, sobre representação e atitude, eu trago aqui, né, dois conceitos assim. Representação, o que seria representação? É a reprodução ou exposição daquilo que a gente pensa, das nossas crenças, das nossas ideias, da imagem que a gente constrói, que a gente concebe sobre o mundo ou sobre algum objeto social específico. No nosso caso aqui, nós estamos falando da inclusão, da equidade, das diferenças. Em relação à atitude, a ideia que seria a ideia carregada de emoção das nossas experiências, que nos predispõe a um conjunto de ações, ou seja, o nosso fazer docente, a escolha das nossas estratégias, das nossas metodologias de ensino, dos nossos comportamentos frente a esse mesmo assunto, frente à inclusão, frente à educação física na escola, frente às desigualdades e às diferenças. Então, só para a gente conceituar o que a gente está falando, o que é a ideia de representar ou ter uma representação sobre um determinado assunto, tá? Então, voltando à nossa pergunta, o que a gente percebe é que muitas vezes a diferença, né, seja lá sobre que prisma ela esteja, sobre que foco, ela é vista como um problema diante daquilo que está estabelecido ou pré-determinado por um grupo social dominante, tá? A partir disso, o que a gente tem é que alguns grupos sejam vistos, então, como fora daquilo que é normal, fora do padrão. E aí a gente vai, mesmo que inconscientemente ou sutilmente, né, causando uma diferença entre o meu entendimento sobre aquele tema e o meu atendimento sobre aquele tema. Eu estou chamando aqui de atendimento as aulas que a gente dá, né? A forma com que a gente elabora o nosso currículo, a forma com que eu elaboro o meu plano de aula. E aí eu vou levando cada vez mais para o micro, saindo do macro, que é a conceituação, o entendimento, indo para o atendimento, tá? Quando a gente fala em atendimento e nessa relação com entendimento, a gente percebe algumas coisas que são clássicas assim em termos de ação, né? A inclusão normalmente, ela está ligada à pessoa com deficiência, e não é só isso que a gente tem. Nós temos uma certa divergência do entendimento quanto aos princípios da inclusão, o que é um currículo inclusivo, o que são metodologias inclusivas e conteúdos inclusivos. Então, a partir do momento que eu escolho ou priorizo determinados conteúdos que são especificamente esportivos ou que necessitam, né, de determinadas habilidades que eu, a princípio, vejo que os meus alunos não têm, mas eu mantenho esses conteúdos, eu mantenho esse currículo, eu vou dizer que nós não temos uma postura inclusiva, ou ela não estaria adequadamente de acordo com os princípios da inclusão. Então, esse é um panorama geral que a gente tem. Muitos autores vão dizer que essas atitudes dos professores, essa representação que os professores têm, né, elas interferem diretamente na elaboração e na escolha desse currículo e desses conteúdos, que, por consequência, interfere no fazer docente, ou seja, na minha ação no chão de quadra, no dia a dia das minhas aulas. E isso traz efeitos colaterais. E um desses efeitos colaterais é a exclusão e a autoexclusão, né? O que eu chamo de autoexclusão? Eu queria só dar um exemplo aqui, né? Assim, aí eu vou dar um exemplo pessoal, né? Por conta das minhas dificuldades, assim, que é o dançar ou as atividades rítmicas. E aí a gente estenderia isso para um público masculino bastante grande.
Então, sabe aquela aula que você vai na academia ou que você quer trocar, você já cansou da musculação, você já cansou de outras atividades na academia e você opta na academia por uma aula ritmada, né? Nem sei se existe isso ainda, mas o famoso step ou jump. E aí você vai lá, se inscreveu na aula e você começa a fazer a aula e, né, assim, aquele quadro padrão, você está de frente para o espelho, a professora ou o professor te coloca normalmente mais à frente para poder te acompanhar, e o ritmo começa e você tenta acompanhar a sala, e você, em determinado momento, você vai vendo que o seu ritmo ou a sua condição física não é a mesma da sala. Então, se todo mundo vai para a direita, às vezes você vai para a esquerda, quando você sobe, o pessoal está descendo, né, você não acerta o passo, e aí a coisa começa a se falar, opa, né, minha competência não está legal, e a partir daí o meu autoconceito começa a ficar abalado, eu já entro em dúvida se eu vou voltar para a aula ou não, se eu fiz a escolha certa. Ah, não, mas eu vou voltar, a professora está me incentivando, e na aula seguinte eu estou o segundo da fila, e da aula seguinte eu estou o terceiro da fila, até que uma hora eu falo assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não tenho competência para isso, eu não venho mais nessa aula. E aí, então, eu tenho a minha autoexclusão de um conteúdo que, embora eu goste, eu não me sinto competente o suficiente para me sentir pertencente àquele grupo. E aí, então, nós temos, a partir desse momento, que eu não me sinto mais pertencente àquele grupo, eu tenho esse comportamento de exclusão, né? E eu vou, então, procurar um outro grupo. O que a gente tem de maneira geral? Há uma tendência de nós olharmos para as diferenças do outro, principalmente, naquilo que se revela aparente, naquilo que a gente pode perceber. Bom, mas o que isso significa, né? Significa que nós vamos construindo uma ideia, né, muito conservadora, de normalidade, de que existe um padrão para as minhas aulas de educação física em relação ao corpo, ao rendimento e também dos aspectos cognitivos, né? E eu relaciono isso, né, essas diferenças, com a questão da produtividade, do desempenho do corpo ou da parte intelectual. Então, é uma tendência que isso ocorra, tá? Quando a gente fala que existe um padrão de normalidade, né, que existe uma questão do ser normal, significa que eu, sendo normal, eu pertenço à maioria. Se eu pertenço à maioria, significa que existem minorias. Existem alguns. Se existe maioria e minoria, eu vou dizer que existem dessemelhanças entre esses grupos. E a partir do momento que eu entendo que existem dessemelhanças entre os grupos, de que alguém pertence à maioria e outro pertence à minoria, eu tenho, então, um comportamento velado de não inclusão, ou de exclusão, ou de autoexclusão. Depende da dimensão com que tudo isso acontece na prática. Bom, mas por falar em prática, né, no nosso tema aqui da nossa conversa, o que é inclusão? O que é equidade? O professor Luiz Rufino já me fez aí uma grande apresentação em relação a questões conceituais. E eu queria extrapolar as questões conceituais, né, no sentido, tá, eu li um conceito, eu tenho que entender esse conceito, mas como eu pego esse conceito e levo ele para a prática? Como que eu vou com ele lá para a quadra, para o meu dia a dia, quando eu recebo 40 alunos, quando eu junto salas, né? Quando eu recebo no meio daqueles meus 40 alunos alguém que tem algum tipo de diferença, ou algumas pessoas,
Ou se mesmo que eu não receba essas pessoas, né, a heterogeneidade está presente na aula de educação física. Nós temos diferentes habilidades presentes na aula de educação física. Como eu lido com isso, então? Né? Como que eu olho para isso? É um conceito, né? Esse olhar que eu vou dizer aqui, ele é um conceito bastante antigo, que vem lá da Organização Pan-Americana de Saúde, né, na década de 90, que é onde surge, a partir da Declaração de Salamanca, onde surge a ideia da educação para todos, da expressão ou do termo necessidades educacionais especiais, que é para valorizar a questão da inclusão no ambiente escolar, ela surge daí, né? Então, que é o seguinte, tá? É assim, qualquer restrição ou situação desvantajosa, seja ela temporária ou permanente, para uma pessoa que a limita ou a impede dela desempenhar o papel que ela tem como expectativa frente ao grupo ao qual ela pertence. E que isso vai gerar nessa pessoa, né, esse desconforto, que é o exemplo que eu dei da aula de rítmica lá, de dança, né, dessas atividades ritmadas. E eu estou falando isso que pode acontecer em qualquer situação. A gente pode ver isso na aula de spinning, a gente pode ver isso quando a gente entra para um grupo de corrida, que de repente todo mundo já está correndo 10 quilômetros, você não corre 2, né? E aí você se sente constrangido, poxa vida, né? Eu estou num grupo de corrida que tem 20 pessoas, 19 correm 10 quilômetros todo dia. Gente, eu não consigo correr 2. Qual é a minha motivação? Ah, não, você tem que ser desafiado. Ah, então legal. Então aí a gente está vendo qual é o papel do professor frente a essas situações. Qual é o entendimento que o professor tem frente a essas situações? E aí é que a gente estabelece a relação entendimento-atendimento, né? É nesse sentido, tá bom? Bom, então, tendo isso, né, o exemplo da dança, e como eu olho para a inclusão, né, como eu olho para o meu aluno, como que eu vou entender o meu aluno, essas nuances que o professor Luiz Gustavo até citou como exemplo do menino lá, do garoto, falou que eu não gosto do meu corpo porque eu sou negro, né? Como que eu detecto isso? O que eu faço na minha aula? O que é preciso eu fazer? Primeiro, você ser um professor acessível, que você converse com os alunos, que você ouça os alunos, tá? Não seja só o professor conteudista. Entender que nós temos na nossa aula pessoas diversamente hábeis e que essas pessoas podem ou não ter ou ser uma pessoa com deficiência. Eu preciso ter um currículo acessível, eu preciso optar por conteúdos acessíveis, ou deixar esses conteúdos acessíveis. Meu aluno precisa se sentir pertencente àquele grupo. Como eu me sinto pertencente àquele grupo? A partir do momento que eu tenha algum tipo de possibilidade de sucesso, que eu entenda, né, que quando o professor dá uma tarefa, dá uma atividade, propõe um desafio, eu tenha condições e me sinta com competência para corresponder às minhas expectativas e a do meu professor, com quem eu construo um vínculo. Nós construímos um vínculo dando aula, né? Nós aqui agora, nessa conversa, nós estamos aqui construindo um vínculo. Se a partir do momento que vocês falam assim, nossa, esse cara fala muito difícil, eu não entendo uma palavra do que ele fala, eu não consigo captar. O que vai acontecendo? Você começa a se desmotivar e o nosso vínculo começa a ficar fragilizado, né? Então, é assim, nós temos que, digamos, deixar o nosso diálogo, as nossas questões, fáceis de serem entendidas. E assim é a educação física, né? Então, esse contexto.
acessibilidade, sentimento de pertença, possibilidade de sucesso, perspectiva de competência. Mas, em linhas gerais, está faltando aí a gente abordar equidade. Nossa, e lá se vai meu tempo. Mas vamos lá. Então, equidade é uma forma de buscar a igualdade, considerando que nem todos têm as mesmas oportunidades. Nós partimos de lugares diferentes para essa igualdade. E aí, então, daqui a pouquinho eu vou postar aqui, vou compartilhar a tela. Necessidade de pensar na perspectiva da equivalência, entendendo-se que, em razão dessa grande desigualdade que nós temos, né, uma desigualdade social, motora, né, cada um de nós parte de um lugar diferente. As diferenças precisam ser tratadas de formas diferentes, caso contrário, as desigualdades serão ampliadas. Nós temos que ter necessidade de uma igualdade que reconheça essas diferenças e uma diferença que não produza ou alimente ou reproduza mais desigualdades ainda, tá? Eu vou tentar abreviar aqui para não tomar muito tempo, né? E vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Só um segundinho. Vou ver se eu consigo, que eu não sou lá muito das tecnologias. Vamos ver. Vamos lá, compartilhar agora. Essa. Vocês conseguem ver? Ou está muito pequeno? Compartilhei ou não? Ainda não, professor. Não, peraí, então vamos lá, vamos tentar de novo. Agora começou. Começou? Peraí. Começou e parou. Peraí. Parou no meio. Vou ter que reiniciar aqui, peraí. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu voltar. Apareceu? Sim. Agora está começando a apresentar. Então vamos lá. Apareceu? Dá para ver? Não, professor, não sei o que está acontecendo. Não está aparecendo. Para mim, está aparecendo aqui. Começou, professor. Está aparecendo aqui também. Então vamos lá. Está aparecendo aqui. É o horário de Brasília, gente. A gente está de fuso horário diferente, dá diferença. Todo mundo está vendo agora? Sim. Sim. Então, olha só. O que é equidade? Tá? Olha a situação que a gente tem aí. Se a gente estivesse, né, falando só de igualdade, eu tenho essas 3 caixas e 3 pessoas que precisam ver lá um jogo. Igualdade, eu distribuo uma caixa para cada um. Só que eu não resolvo o problema. Não dou conta de resolver o problema. Então, equidade, né, seria essa equivalência de adaptar as oportunidades deixando-as justas. Isso seria equidade. Eu falo de igualdade, eu falo de equidade. Mas a gente tem outras questões, né? Nesse quadro de cima, olha só. Igualdade, equidade e, de uma maneira geral, o que é não correto é a realidade. Alguém quer ser ou quer se aproveitar de tudo. E aí nós temos as injustiças, tá? Por esse aspecto que está aí, a gente pode discutir questões de gênero, questões de cotas raciais, enfim, e assim por diante. E num quadrinho aí mais abaixo, também uma questão de igualdade e de equidade, que nem sempre resolveria o problema, né? Tá? Então, a questão do equilíbrio, a questão desse balanço, da questão, como dito aqui, da adaptar as oportunidades. Bom,
Vamos passar da teoria para a ação, então, né? Então, eu tenho lá possibilidade de sucesso, que faz parte da inclusão, perspectiva de competência, sentimento de autoeficácia, sentimento de pertença, acessibilidade, estruturação do ambiente da aula, autoconceito. São temas que fazem parte do princípio da inclusão. O que a gente tem? Olha só. Quando eu tenho ações não inclusivas, né, eu tenho probabilidade de fracasso, vergonha ou incerteza, desinteresse, tá? Isso acontece na aula de educação física. A tendência de autossuperação e de acontecer algum tipo de aprendizagem, ela vai ficando cada vez mais limitada. E quem está tentando, esse garotinho que está tentando arremessar a bola de basquete, o sentimento que ele vai construindo é: eu não consigo, tá? Quais os reflexos do eu não consigo? Indiferença, insegurança, estratégia de fracasso deliberado, dificuldade de aprendizagem, dificuldades da construção da identidade e assim por diante, né? Quando eu passo para ações inclusivas, a perspectiva de êxito de quem está executando, ela favorece, ela é favorecida. Se eu tenho mais possibilidades de êxito, eu vou construindo confiança nas minhas ações. Eu me sinto mais interessado e mais motivado naquilo que você, professor, está me desafiando. Portanto, a possibilidade de aprendizagem e de autossuperação, quer eu seja uma pessoa com deficiência, quer eu seja uma pessoa com diferentes habilidades, isso tende a ficar mais positivo. Juntando as duas coisas, o que é que eu tenho? A estruturação de um ambiente, né, rico em experiências, com qualidade, me proporciona maior acessibilidade e possibilidade de êxito na tarefa. Acontecendo isso, eu tenho mais crença no meu potencial. Portanto, meu sentimento de autoeficácia e de autoconceito tendem a subir. Quando isso acontece, eu, aluno, começo a atribuir mais valor às suas atividades, professor, às atividades que você me desafia a cumprir durante as aulas. Eu vou me engajando cada vez mais. Portanto, a participação nas atividades propostas, o sentimento de pertença que eu tenho àquele grupo, eles correspondem à minha própria expectativa e eu, então, tenho ampliada a minha possibilidade de sucesso na aprendizagem. E a isso nós chamamos de inclusão. Então, se eu pensar na minha prática pedagógica de uma maneira geral, eu penso nesse esquema aqui, que é o que eu levo nas minhas aulas de educação física, né? Eu começo aqui, olha, no ambiente, nas qualidades das minhas experiências, na escolha do currículo, do conteúdo, como eu vou chegar nos meus alunos. Eu tenho alunos do ensino médio, né, que por natureza já tem sérios questionamentos a respeito do seu próprio corpo, o que vai dificultando cada vez mais as aulas de educação física, né? No quebra-cabeças da inclusão e da equidade, o que eu tenho, né? O meu fazer docente, a importância de uma formação continuada, práticas pedagógicas inclusivas e a representação, a atitude, o entendimento que eu tenho sobre inclusão, equidade, deficiência, educação física escolar, tá? Já finalizando, né, assim, não importa quantos recursos você tenha, se você não sabe como usá-los, né, nunca será suficiente. Então, hoje, minimamente, nós temos aí 13 abordagens da educação física, cada uma delas nos dá perspectivas diferentes. Eu posso lançar mão de todas elas, não existe uma única que possa dar conta de resolver todos os problemas, né? Então, essa é a minha maneira de olhar para as aulas de educação física de forma inclusiva, tá? Se eu tenho diferentes alunos na minha aula de educação física, por que eu tenho que ter uma única abordagem de educação física
para atender a todos esses alunos, né? Então, é importante você entender isso, tá bom? As referências, e eu vou finalizando por aqui, já passei bastante do tempo e a gente pode conversar outras coisas, tá? Meu e-mail está aqui, fica à disposição, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção. O Godoy conseguiu voltar? Ele tinha caído? Pelo visto, ainda não. Acho que ele não está por aqui, né? Acho que não. Coisas do ensino remoto. Pois é, a gente estava conversando aqui pelo WhatsApp, porque a minha internet estava travando e a dele também. Aí ele falou, acho que vou ter que sair para voltar. E eu acho que ele saiu e não voltou. Não, e é um Bom, desespero, de qualquer forma, né? É verdade. Pois é, essa internet não é inclusiva. Então, nem um pouco, né? Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto ele não volta, eu vou retomar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Larissa, eu estou na coordenação do curso de licenciatura em Educação Física. Eu vou fazer essa mediação, por enquanto, até o professor voltar, tá bom? Então, Godoy voltou. Conseguiu, Godoy. É que ele tá com problema na internet ali também. Acho que tá até travando, né? Bom, mas de qualquer forma... Godoy, com o microfone fechado. Bom, de qualquer forma... E a imagem dele tá travando para mim, não sei para vocês. Bom, vamos seguir então, né? Tá dando uma travadinha. Mas vamos seguir. Agradeço, então, o professor Luiz Gustavo e o professor Luiz Seabra pelos esclarecimentos, pelas considerações, por tudo que vocês trouxeram aqui para a gente, que até em tempos, acho que de pandemia, né, nós estamos passando por esses problemas de inclusão mesmo, né? Inclusão digital, e isso a gente tem passado aqui no próprio IFMT, e eu acho que todos os professores aqui da rede municipal, das escolas particulares também, a gente tem passado por esse problema, né? Porque é uma educação que realmente não é inclusiva. Uhum. Nós temos alunos que não têm acesso nenhum à internet, por mais que a gente tente até trazer materiais impressos e outras formas, a gente não tem conseguido atingir todos os alunos, né? Então, eu quero muito de vocês. Vamos abrir, então, para as questões. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu quero falar. Meu nome é Christian. Oi, Christian. Meu nome é Christian, eu sou aluno da UFMT e eu quero agradecer ao professor Luiz Gustavo e ao professor Luiz Seabra, não é? Certo? Que falei certo? Isso, então, certíssimo. Eu quero agradecer pela fala, porque me fez lembrar o motivo que eu estudo gênero na educação física. E iniciou nessa questão da inclusão numa aula de educação física adaptada. Porque eu sempre entendo como inclusão, como vocês falaram, de uma forma mais ampla. Étnico-racial, de habilidade, de gênero, de identidade de gênero. E daqui desse curso agora saiu um tema de mestrado que eu vou me inscrever para a UFMT. E eu só tenho a agradecer a vocês. E a minha pergunta é que quando a gente tenta incluir essa questão da inclusão, como não deixar esse sentimento das pessoas que já são, vamos dizer, padrão assim, de serem excluídas? Porque quando a gente tenta falar sobre racismo negro, a pessoa acha que ali no discurso de inclusão, o branco não está inserido também. Quando a gente vai falar da questão de deficiência, os outros alunos também meio que se sentem excluídos daquele discurso.
nessa relação, entendeu? E a gente vê muito isso na relação social, as pessoas acham que a gente está falando de uma coisa, a gente está apagando outras, e elas não se sentem pertencentes a esse discurso que é inclusivo para todo mundo. Como fazer isso na educação física? Podia ter começado com uma pergunta mais fácil, né, Luiz? Dureza, hein, Christian? Nossa. Bom, Christian, olha, eu vou aqui, assim, não tem receita. Não existe uma receita pronta para dizer para você, faça isso. Assim, é a sua percepção. O mais importante é você entender do que é que você, Christian, como professor, tá? Entender do que é que nós estamos falando, né? Assim, qual é a representação que você, Christian, tem sobre esses assuntos. Porque a condução que você vai dar para essa discussão, ela está muito ligada a como você entende esses assuntos. Se você tiver, e a gente tem, ninguém aqui está livre disso, qualquer tipo de preconceito, a gente tem. As pessoas falam que não tem, mas elas têm. Pode não ser étnico-racial, pode não ser de gênero, mas, enfim, em algum momento eu posso ter preconceito contra o quiabo, eu posso ter preconceito contra a carne, né? Eu tenho, né? Enfim. Então, assim, existe preconceito? Existe. Como que a gente lida com ele? Depende das suas experiências, do que você entende, né, sobre isso que você vai abordar e vai discutir, e principalmente saber ouvir. Né? E aí eu tiro do próprio exemplo do professor Luiz Gustavo. Se ele não tivesse feito lá a abordagem, o levantamento, o questionário, que esse aluno expressasse que ele não gosta do corpo dele porque ele é negro, isso talvez nunca passasse pela cabeça, não só do professor Luiz Gustavo, mas de nenhum outro professor. Né? Tá bom, eu tenho lá, né, genericamente, eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu corro, eu ando, eu falo, né, eu sou um cara habilidoso, mas eu tenho um preconceito contra o meu corpo porque eu sou negro. Tá bom, então assim, essa é a questão da acessibilidade que o professor tem que ter para ouvir, conversar com os seus alunos. E muitas vezes isso não acontece nos 40, 50 minutos de aula. Vai acontecer exatamente entre uma aula e outra, né, que você percebeu alguma coisa diferente e que você faz a abordagem. Né? Quando eu estava lá num curso, né, com o professor Gotani, o professor Luiz Gustavo conhece, né, que é uma abordagem diferente da que a gente talvez use hoje, né? Ele usou o seguinte exemplo, né? Assim, o professor de educação física, ele parece um leão caçando. Então o leão fica na espreita e fica olhando toda a sua presa, toda aquela manada, aquele rebanho que está ali na sua frente. E ele vai identificar o mais fraco, o mais lento, né? E é esse que ele vai atacar. O professor de educação física, à medida que o tempo vai passando, ele cria essa visão. Então ele dá um jogo e ele começa a observar os alunos que não se envolvem, os alunos que têm menos habilidade, os que por vêm lá, professor, hoje eu não estou me sentindo bem, posso ficar na arquibancada? Tá bom, pode, tem certeza? É isso mesmo que você quer? Tá bom. Então, esse é quem eu devo abordar. Esse é quem eu devo ir lá e conversar. Saber se está tudo bem, o que está acontecendo. Porque os outros, né, salvo raríssimas exceções, você só contribui para o desenvolvimento dele, e ele vai andar. Com você ou sem você. Você é um mediador. Para outros, não. Você tem que fazer a intervenção. Você tem que ir lá, você tem que procurar esse aluno. Mas isso depende da sua postura, do seu entendimento. Se você é um cara que fala, não é mesmo, deixa ele sair, é um direito dele. Pronto, ele saiu e ele não volta nunca mais na sua aula. Esse é o meu entendimento. Assim, ao longo desse período, eu vivi isso
porque eu já fui esse professor que fala, imagina, deixa na arquibancada, é um problema a menos para mim na aula, né? Só que depois você começa a mudar. Eu compartilho com o professor Luiz Seabra, e acho que o Christian... Aí, Christian, na hora que você entrar no mestrado, você já vai ter até banca, então, para chamar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Já pode convidar o Luiz Seabra aí para a banca, hein? Mas deixa eu te falar uma coisa, Christian. Alguém comentou aqui no chat, eu estava dando uma lida, eu pensei no mesmo exemplo da Magazine Luiza, há alguns minutos atrás, alguém comentou aqui. Mas é muito interessante... eu acho que, assim, atualmente, por isso que a gente está colocando, e as próprias redes sociais, a internet, apesar de ser bem complicado muita coisa, mas acho que a gente está conseguindo estabelecer que nem todas as bandeiras a gente vai conseguir levantar, e nem todas as bandeiras nós vamos ser os representantes maior disso, mas, de alguma maneira, a gente também precisa ser solidários a essas lutas e não nos esconder dentro das nossas... enfim, das nossas méritos, enfim. Por exemplo, eu vi que vai ter uma live hoje à noite sobre feminismo. Eu acho que, por mais feminista que eu seja, professor Luiz Gustavo, não cabe eu numa live dessa, não encaixa. Eu acho que fica um pouco desconto. A mesma coisa, uma live sobre racismo. Por mais que eu lute contra o racismo, eu concordo. Só que eu também não posso, por conta disso, me esconder e falar, não, essa luta não é minha, e lavar minhas mãos. Aliás, quem lava a mão normalmente está junto ali na sujeira. Então, mas eu acho que a gente ainda não encontrou, mas eu acho que a gente está caminhando para essa questão de a luta LGBTQ é uma luta fundamental. Talvez talvez eu não seja o maior representante dessa luta. Porém, eu estou nessa luta de alguma maneira. O racismo é a mesma coisa, eu sou branco, mas eu tenho o dever de estar, até enquanto professor, de ter essa luta como uma bandeira. Talvez eu não seja e nem queira ser, nem precisa ser. Mas o que eu poderia fazer? Porque também me esconder, né, fica um pouco complicado. Então, eu acho que entender que as pessoas que não são os líderes dessas vozes, elas também estão juntos. Talvez não como protagonista, mas ali de antagonista precisa estar. Por exemplo, você deu exemplo aí, né, Christian, do racismo, enfim, você deu alguns exemplos da questão de gênero, você deu alguns exemplos bacanas aí, né? Mas, agora, qual é o papel certinho, até onde eu posso ir? Isso eu confesso que a gente ainda está buscando, o que a gente não pode se omitir, né? Acho que isso, eu peço até desculpa para o pessoal, não chove aqui no estado de São Paulo faz uns 2 meses, começou a chover agora aqui, acho que está fazendo um barulho, mas vamos que vamos. Que bom, né? Que bom para chover. Obrigado, clareou muito. Godoy, voltou? Tem uma pergunta do Felipe. Felipe, tá aí? Boa tarde. Isso. Consegue me escutar bem? Sim. Bem, queria agradecer ao professor Luiz Gustavo e ao professor Luiz Seabra pela explanação de hoje. E eu queria fazer minha seguinte pergunta. Aproveitando até que o professor Luiz Seabra acabou de explicar ali, né, do professor nas aulas de educação física, eu queria entender porque ainda em muitos estudos nós não vemos professores dizendo que não tem a capacidade de incluir as pessoas nas aulas de educação física, porque se a gente até pegar os vários metodologias que o professor já falou, que são 13 abordagens, né? Então, por que ainda vemos muitos professores saindo da própria graduação não se sentindo capaz de incluir a todos numa aula de educação física? As perguntas estão boas hoje, né? Isso é muito legal. Olha, desculpa, deixa eu ver aqui, como é que é seu nome? Deixa eu ver aqui. Felipe. Bom, Felipe, é uma discussão que eu tinha com os meus alunos na faculdade também.
porque muitos alunos que passaram pela nossa... que conviveram com a gente, com os quais nós discutimos, demos aulas, né? Quando eu os encontro já como docentes, como profissionais de educação física, eu vejo e percebo que muitos deles não fazem ou não adotaram tudo aquilo que a gente discutiu na faculdade. E aí, assim, eles passaram por esse processo, mas na sua atuação profissional, isso não teve efeito. Muitas vezes eu também me questionei e falei, bom, eu acho que eu não fiz o meu papel corretamente. Eu não fui claro o suficiente para modificar uma pessoa. E depois de um tempo, você vai entender que você não modifica ninguém. Você pode acender, né, ali a chama, você pode dar um cutucão, mas a pessoa ela só vai mudar se ela quiser mudar e a partir do momento que ela esteja disposta a modificar as suas ações, as suas estratégias, o seu currículo. É aquela questão assim, né, quais foram as suas experiências como aluno? Eu, por exemplo, eu sempre disse isso e contava isso para os meus alunos. Eu me formei em 1980 na faculdade, em 81. Se eu fosse o mesmo professor que trouxesse a bagagem, os ensinamentos que eu tive em 1981 e desse aula do mesmo jeito até hoje, eu certamente seria o terror dos meus alunos. Porque eu fui formado numa concepção tecnicista, militarista, que o professor determina o começo, o meio e o fim de qualquer atividade. O aluno não tem voz. Se eu fosse esse professor, repito, os meus alunos estariam mortos de raiva, né? Mas há necessidade dessa mudança, desse entendimento. A partir desse momento, né, você talvez tenha uma tendência a modificar, mas também pode regredir a partir do momento que você vai encontrando as dificuldades pelo caminho. Então, eu acho que você já ouviu a expressão professor rola a bola, né? Então, tem muitos professores que eu conheci com uma postura didática, né, com vários princípios, estudioso, e que depois de um tempo, depois de passar por tantos perrengues na aula e de encontrar, muitas vezes, muitas resistências, né, acaba, digamos assim, entregando a coisa assim, não consigo mudar, já cansei, estou para me aposentar, não aguento mais isso, vou no rola-bola. Nós podemos criticar? Podemos, mas nós também temos que entender o que o levou a isso. Quais são quais as experiências que ele passou que hoje ele adota essa postura, né? Então, eu não tenho uma resposta pronta para você. É você que vai definir, né? É você que vai colocar a sua cara, as suas experiências e o quanto você acredita em tudo que você ouviu na faculdade, na graduação, no mestrado, no doutorado, nos seus estudos, nas suas pesquisas. É você. A coisa está com você. Eu posso contribuir um pouco, porque eu pensei nisso também. Claro. E eu penso mais também na questão da formação inicial. Cabe também aos professores da universidade incluir a temática da inclusão, porque, por experiência acadêmica, eu passei por futebol sem discutir as questões de gênero no futebol, sem discutir o futebol para pessoas com deficiências. Eu fui descobrir alguma prática com pessoas com deficiências na educação física adaptada e depois no handball.
E quando os professores não trazem, os alunos trazem. Então, eu acho que cabe também o professor inserir em cada esporte, em cada disciplina, a temática da inclusão, para que a pessoa chegue lá mais capacitada à realidade da escola. Correto. Eu posso só fazer uma observação? Eu não tenho muito a acrescentar, até porque compartilho muito com o Seabra na questão da graduação não dá conta de tudo, né? E nem é para dar, evidentemente. Eu li uma frase hoje, eu vou ler aqui para vocês, mas, por favor, não me entenda mal, não estou comparando ninguém a nenhum animal, mas é que eu achei essa frase interessante. Fala assim, ó, você pode conduzir um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Nunca. Né? Isso em qualquer relação, gente. E ainda mais numa relação de docência, né? Se nem numa relação de marido e mulher, por exemplo, né, de um casal que um vota num candidato, outro vota no outro, e às vezes vai acontecer isso, e aconteceu tanto, né, nas últimas eleições, você imagina isso, nem pai e filho dá conta de apresentar todos os caminhos, imagina numa relação de professor. Mas eu acho que tem uma questão importante que eu não consigo aprofundar agora, que a escola para todos é uma escola, conceitualmente ela é bacana. Só que a graduação para todos, ela não é um conceito que a gente entende. A graduação ela é exclusiva por enquanto. Ela é excludente e exclusiva. Nós temos aí, com muito esforço, em torno do que 20% da população, não chega a 20% da população brasileira que está no ensino superior, e a maior parte em instituições privadas, que tem, né, uma faculdade. A gente tem um aluno na instituição onde o Seabra atuou bastante tempo, e eu atuo, a gente tem um aluno, que vai se formar esse ano e que tem síndrome de Down, né, Seabra? Que acho que foi o único até hoje. Mas isso é um exemplo em 1 milhão. Só para dar um exemplo, eu não me formei em 80, até nem tinha nascido, mas me formei em 2010, e na minha graduação, para entrar, teve prova de aptidão. Em 2007 eu entrei na Unesp, depois caiu, evidentemente. Só para mostrar, isso é só um exemplo. E o próprio vestibular, eu acho que talvez seja o maior dos exemplos excludentes no mundo. Então, enquanto a gente também tiver, e eu não sei se, por isso que não dá para aprofundar esse assunto, mas enquanto a graduação for um espaço excludente, aquele professor que fala de adaptada, eu só estou dando exemplo de disciplina, tá? Mas poderia ser outro. Mas, ou que fala de qualquer prática corporal na graduação, pode ser que ele nunca tenha vivido uma experiência com alguém ali na aula dele. Então, e realmente, é um pouco difícil, é um pouco diferente. Muitas das coisas de inclusão eu fui aprender ali, atuando. Mas qual que é o problema nessa sala? Tem um aluno assim, um aluno assado. Tá, e aí eu fui estudar, eu fui ali meio que correndo, trocando a roda com o carro em movimento. Mas eu acho que essa questão é importante. Escola para todos, a gente já conceitualmente entendeu. Formação para todos, graduação para todos, é algo que ninguém toca ainda nesse assunto, né? Uhum. Larissa. Oi. Tem uma Kelly, pergunta. Isso, tem a Kelly e tem uma pergunta aqui da Francisca também. Posso ler a da Francisca? E a Kelly depois faz? E eu gostaria também de fazer uma, Larissa. Tá, então só vou ler a da Francisca. Depois? Aí a gente faz o bloco das 3, pode ser? Que a Francisca diz aqui assim, será que essa nova estruturação curricular da área amplia essa discussão na graduação? Acho que ela está falando da DCN, né, a Resolução 06 de 2018, e até só para contribuir, que eu estava me lembrando, que olha, eu já falando, nem ia perguntar, né? Mas eu faço parte do NAPNE, do IFMT, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, né? E numa das discussões, eu me lembro que a gente estava falando da área, de todas as áreas, né? Da mudança, como que a gente deveria atender a pessoa com deficiência, e eu expus a educação física. Falei, não, a gente há muito tempo já estuda o esporte adaptado, a educação física adaptada. Todos os professores de outras áreas me olharam e arregalaram o olho. Aí eu falei assim, gente, não é comum nas outras áreas, né? Não. Aí que eu fui descobrir que nós estamos muito mais avançados em relação a isso do que as outras áreas, porque parece que as outras áreas foi de 2015 para cá, né, quando teve a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi obrigado a trabalhar mesmo e pensar em inclusão. Então, eu fiquei pensando, olha, a gente fala tanto da educação física, mas a gente está muito mais avançado em relação a isso. Gente, me desculpa o comentário, que eu fui complementar o que a Francisca estava dizendo. Então, tem uma pergunta do Marcos e da Kelly.
deixa a Kelly perguntar primeiro, acho que ela já tinha pedido. Vai lá, Kelly. Oi, pessoal. Então, não é bem uma pergunta, é mais uma contribuição de uma experiência que eu tive, e eu só consegui perceber isso, como isso pode ser um exemplo de inclusão depois dessa discussão de hoje. No ano passado, lá na escola que eu trabalho, na época que a gente estava na Copa Feminina de Futebol, e aí eu percebi que as meninas não jogam tanto quanto os meninos. Então, ou elas não querem jogar, ou elas ficam com vergonha, elas ficam tímidas, enfim. E eu fui meio militando por esse assunto com as meninas, e nós criamos a primeira copinha feminina. Então, todas as meninas iam jogar, os meninos não iriam jogar dessa vez. Eles iriam ser os técnicos, os jornalistas, os preparadores, a torcida organizada. Eles iam fazer toda a logística para dar a oportunidade das meninas jogarem de uma forma mais livre. E assim, aí, né, as meninas fizeram em julho, e os meninos queriam fazer de todo jeito, eles gostaram muito, e ficou marcado todo mês de julho as meninas e todo mês de dezembro os meninos, e aí os papéis se invertiam. E assim, na época que eu tive essa ideia, foi mais assim, no sentido de mostrar que a mulher pode ser empoderada, que a mulher também tem condição de fazer tudo que o homem faz. Eu fui militante feminista nesse dia. E aí falamos de salário, a história do futebol feminino, falamos sobre as jogadoras. E aí, hoje, na discussão, eu pude perceber como que isso foi uma forma inclusiva, e eu não tinha nem pensado nesse lado, assim. E aí, só para contribuir, que eu achei muito legal e lembrei, né, dessa associação e quis dividir com vocês. Parabéns. Obrigada. É isso aí. É assim que começa. As modificações começam assim. Bom, Luiz Gustavo, Luiz Seabra, parabéns pela apresentação de vocês, adorei, foi fantástico. As contribuições aqui dos colegas também. Kelly, parabéns, que experiência bacana que você desenvolveu, viu? O meu não é pergunta, é mais uma contribuição. Eu gostei muito dessa noção da inclusão e da equidade como um processo de descoberta, de experimentação e tudo mais, né? Eu já tenho 20 anos de experiência no ensino, e a gente sempre está descobrindo coisas novas, testando coisas novas, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui nas atividades de perseguição, e jogos de perseguição tem vários. Eu comecei a pensar assim, por que não colocar os alunos que têm necessidades especiais como pegadores? Uma aluna que tem síndrome de Down, mas ela não corre bem, eu coloco uma colega ou um colega correndo de mão dada com ela. Só que não só isso, não deixo ela sozinha. Eu tenho feito nas minhas atividades de perseguição sempre 2 colegas perseguindo. Então, um menino e uma menina, um que é mais gordinho com um que é mais rápido. E isso, eu acho que são coisas que eu tenho testado ultimamente, né? Um aluno que tem, autismo. E esse aluno, ele gostava de tocar bateria. E ele tem medo de barulho, mas ele tocava a bateria super bem. Então, na aula, às vezes, a gente dava um espaço para ele tocar a bateria dele. E ele tinha dificuldade de interagir, mas às vezes as pessoas ao redor não ajudavam, e a gente foi descobrindo algumas coisas. Então, ele gostava, se ele tinha alguma coisa, um objeto perto dele, ele gostava de brincadeira de perseguição. Então, a gente pegava esse objeto e saía correndo. Daí, ele ia correndo atrás da gente. Seja uma criança, seja eu, professor, seja a cuidadora que acompanha o guri, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que ir descobrindo. Como que esse aluno funciona? É claro que tem conteúdos que eles preferem mais ou preferem menos, se envolvem mais, se envolvem menos. A dança também. Às vezes tem autistas que gostam muito de dançar. Enfim, cada aluno tem lá suas características, né? E eu achei muito bacana também essa questão do diálogo. Né, eu acho que o Luiz Gustavo trouxe isso na experiência dele, de ouvir o que os alunos têm a dizer sobre isso, sobre o racismo, sobre o gênero, né, sobre as questões LGBT. Agora, no IFMT, eu estou de substituto lá, e a gente desenvolveu um projeto muito bacana que discutiu saúde e também algumas questões ligadas à imagem corporal. Teve uma aula que a gente tratou de saúde mental. E saíram muitas coisas interessantes, assim, do ponto de vista de como que os adolescentes estão vivendo nesse período.
No de imagem corporal, a gente discutiu bulimia, eu organizei um seminário com eles mais para frente, e a gente discutiu temas como anorexia, bulimia, gordofobia, racismo, movimento Black Power, sabe? Vigorexia, uso de anabolizantes, automutilação. E a gente vê eles fizeram uma apresentação super caprichada, super bonita e tal, com imagens, com informações técnicas, mas depois da discussão, eles iam relatando coisas que eram do cotidiano deles, sabe? Sofrimento de discriminação, de bullying, sabe? Uma série de experiências da vida dele, que isso eu acho que, assim, foi até meio terapêutico, né? Para alguns deles falar sobre temas que às vezes é difícil para eles falarem, como automutilação, às vezes. Mas foi muito bacana também. Era mais essa. Muito legal. Muito legal. A gente vive muitas experiências na escola, e cada uma delas traz uma aprendizagem diferente, né? Então, eu gosto disso, assim, não existe receita pronta, não tem receita, sempre tem um ponto de partida. Então, você tem as teorias, você precisa conhecer as teorias, e à medida que os problemas forem surgindo, né, que essas questões forem surgindo, você vai recorrendo a essas teorias, sejam elas quais forem, né? Por isso que eu digo assim, muita gente se intitula, né? Eu sou desenvolvimentista, eu sou construtivista, eu sou, sei lá, esses nomes todos que tem por aí. Tá bom, então, se surgir e você tiver a necessidade de fazer uma abordagem usando uma outra teoria, você não vai fazer porque você não compactua com isso. Quem trabalha com deficiência, com aluno deficiente, né, sabe o quanto a abordagem desenvolvimentista é fundamental. É fundamental para o start para essa pessoa, né? E muita gente fala, não pode ser o movimento pelo movimento. Tá bom, você tem um amputado, você tem um síndrome de Down, que tem todas as características, né, de desequilíbrio, de locomoção, né, que não pode fazer cambalhota, né, por causa da instabilidade da atlantoaxial. Então, se eu não souber essas questões, que movimento que eu escolho para essa criança fazer na aula? Não vai fazer? Não vai participar? Como que eu faço? Ou não dou aula de ginástica porque eu tenho um síndrome de Down na minha aula, né? Não coloco para correr, não coloco para andar na trave, o que vai acontecer? Então, se eu não souber, se eu não lançar mão dessas abordagens, lógico, não é a única, mas então você tem as outras que dão apoio. Enfim, né, são essas questões que o professor precisa conhecer e, na hora da intervenção, ele escolher qual é a melhor para o momento. Gente, vocês dão aula, vocês sabem que uma aula que você planejou para uma sala, a hora que chega a outra, não dá certo. Eu dei aula para a quinta A, foi uma beleza. Chegou a quinta B, você fala, meu Deus, que terror, o que eu fiz de errado? E a aula não sai. É a mesma aula, é a mesma. Mas não funcionou. E assim é a inclusão. Está desligado seu microfone. Não, eu só queria lembrar o pessoal que eu coloquei o link aí para registrar a presença, viu? Não esqueçam, por favor. Ali no chat. Tem mais perguntas, Larissa? Achei que era mais, ó. Seu microfone está desligado. Agora é o meu. Acho que o professor Luiz Gustavo ia falar, eu cortei ele, desculpa. Não, eu acho muito bacana ouvir essas experiências, a Kelly, o Marcos, né, o pessoal que está colocando aí. Eu acho muito interessante, sim, porque mostra iniciativas de romper, né, com paradigmas, romper com culturas, romper com práticas que são cristalizadas. Então, precisamos de mais disso. Então, é legal que haja esse compartilhamento também, né?
e que as políticas públicas, que os documentos, e que a formação, e que tudo mais possa ter essa sensibilidade. De novo, eu acho que a gente tem caminhado em algumas coisas, apesar de em outras não, mas acho que a gente acho que tem alguns avanços, é importante reconhecer também alguns avanços, né? Mas é isso. Sim, sim. Larissa, se não tiver mais perguntas, a gente poderia passar para as considerações finais já dos professores, né? Enfim, fazer o encerramento. Não, não tem mais perguntas, não. Pelo menos no chat aqui não tem. Tá. Então, vamos lá? Luiz, Gustavo, pode ser primeiro, depois o Luiz Seabra. Vamos. Claro, vamos lá, gente. Foi um prazer participar, foi uma tarde muito gostosa, de poder, né, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem feito, de ouvir vocês, né, de ouvir o professor Seabra, sempre interessante, sempre enriquecedor esse momento, né, aprendi muito aqui também sobre esse tema. É um tema que a gente não pode se furtar, e vai, todo mundo que for dar aula, em alguma vez na vida, vai se deparar com a necessidade de olhar para a inclusão. Tem coisas que às vezes a gente aprende na graduação e que às vezes a gente talvez nunca vai usar, mas tem coisas que com certeza vão acontecer. E nos momentos que a gente menos espera, aquele momento que você pegou uma turma que você não estava acostumado, que tinha... E aí às vezes aí é muito difícil, fica uma coisa que poderia ser um pouco mais tranquilo. Então, como algumas pessoas colocaram, esse olhar da formação é um olhar importante, é um olhar que permite com que o profissional se prepare de uma maneira diferente. Mas também, na prática concreta, isso vai acontecer. Então, essas questões como racismo, como a questão de gênero, como a questão da inclusão das pessoas com deficiência, elas não são o futuro, elas são o presente, né? A gente precisa focar nisso, e eu fico feliz de a gente ter tido esse momento, né? E que a gente continue na luta. Como eu disse, o que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês, e vamos continuar trocando, vamos continuar na luta e vamos continuar conversando. Eu agradeço muito, muito obrigado mesmo. É isso aí. Bom, eu também agradeço muito, agradeço o convite. Foi realmente uma segunda-feira riquíssima para mim aqui no período da tarde. Segunda-feira para mim é um dia horrível, porque assim, tenho reunião direto, é o dia que as coisas, todos os perrengues começam a ser resolvidos na segunda, e eu falei, graças a Deus, hoje tem algo diferente para eu fazer na segunda-feira, né? E foi para mim assim também um prazer muito grande estar aqui, né, discutir com colegas, professores, saber das experiências, bater papo mesmo, né? Eu acho que assim, é mais do que uma discussão teórica, bater papo, apresentar a maneira como a gente vê determinados assuntos, né? E poder falar um pouco de temas que a gente gosta, que a gente estuda, que a gente vive, e das possibilidades que são reais, né? Enquanto aluno de mestrado, de doutorado que fui, né, eu sempre fiz essa pergunta. Essa pessoa vem falar de determinado assunto, mas ele deu aula, né, ele foi para a quadra, ele aplicou isso, como resolve? Né, assim, como isso se resolve? Né, e eu acho que essa riqueza que nós estamos vivendo aqui hoje que deixa a gente feliz, né? Todo mundo dá aula, né? Então tem as suas experiências positivas, negativas, e todo mundo buscando uma educação física melhor, essa escola para todos, né? Independente das dificuldades que a gente enfrente, mas a gente está dando um passo de cada vez, um passo adiante, e isso é processo, isso não tem fim, não vai acabar, né? Mas muito obrigado mesmo. E fico à disposição também para qualquer outra oportunidade que tenha, né? Fico aqui, você já tem meu contato, né? Um prazer dividir aqui o espaço com o professor Luiz, né?
a gente conversava, né, tanto na sala dos professores, trocava ideias, mas muito gostoso, um prazer enorme. Então, brigadão, Luiz Seabra, obrigado, Luiz Gustavo, obrigado aos participantes, espero que vocês tenham aproveitado bastante aqui nossa tarde também. Valeu, gente. Boa Valeu, tarde para gente. todos Tchau, aí, tudo até bom. mais. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Tchau.